Boa noite a todos os irmãos. Como costumeiramente fazemos, o culto do Evangelho no lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Então vamos todos nós nos ligarmos em pensamento, em oração, nos desligando dos afazeres, da correria do dia a dia, de todas as nossas atribulações. Vamos pedir que essa energia da Casa Espírita nos ligue todos, mentes e corações, nessa grande rede social, pedindo a Deus, aos bons espíritos, aos nossos guias espirituais que possam nos guiar neste momento durante a leitura do Evangelho. Que essa leitura nos esclareça, nos traga a lição tão necessária a cada um de nós. Em nome de Deus e de Jesus, damos por abertas as atividades do Evangelho no lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Bem, meus irmãos, nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e traz o item 9 e 10, que traz sobre título O cisco e a trave no olho. Como vocês conseguem ver um cisco que está no olho de seu irmão e não conseguem ver a trave que está em seu próprio olho? Como poderia dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está em seu olho, se no de vocês possui uma trave? Hipócritas, retirem primeiro a trave que está em seu olho, para depois retirarem o cisco que está no olho de seu irmão. Um dos defeitos da humanidade é ver primeiro o mal alheio para depois ver o seu próprio. Para fazer um julgamento correto, seria preciso que o homem olhasse seu interior num espelho, se transportasse de alguma forma para fora de si mesmo e, considerando-se como outra pessoa, perguntasse: o que eu iria pensar se visse alguém fazendo o que faz? Indiscutivelmente, é o orgulho que faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse comportamento é totalmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e tolerante. Não faz sentido praticar a caridade de maneira orgulhosa, pois a caridade e o orgulho são sentimentos que se neutralizam um ao outro. Aquele que é orgulhoso não consegue praticar a caridade. Um homem bastante vaidoso, que acredita possuir qualidades superiores, não consegue ressaltar o bem em outras pessoas, pois isso poderia ofuscá-lo. Assim, prefere ressaltar o mal que poderia promovê-lo. O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, ainda impede a manifestação de muitas virtudes. Ele é a razão de quase todas as más ações do homem, e foi por isso que Jesus se dedicou tanto em combatê-lo. O orgulho, sem dúvida, o principal obstáculo ao progresso da humanidade. Bem, meus irmãos, na leitura original se fala em arqueiro e trave. E buscando o conceito dessas palavras, arqueiro é um pequeno cisco e trave é uma grande viga, é um pedaço, é um objeto muito grande. Então se diz aqui que muitas vezes a gente consegue ver o cisco no olho das pessoas e não consegue ver a trave no nosso olho. Ou seja, às vezes a gente valoriza muito mais os erros dos outros, desconsiderando os nossos. Às vezes somos muito piores em comportamento das pessoas que nós julgamos. E nós temos uma grande praticidade em julgar. Somos juízes em causa própria. Nós esquecemos que somos todos errantes. Todos, na grande caminhada aqui nesta vida terrena, temos nossos erros. Então, julgar por julgar é muito fácil. Mas julgar com amor, com carinho, pensando que às vezes essas pessoas que praticam as maldades, os crimes hediondos, todas essas coisas que nos constrange tanto, que nós julgamos e apontamos o dedo, elas têm uma história pregressa. Elas não têm, às vezes, a família, não têm um emprego, não têm um alimento. Não que isso justifique, mas é uma razão, às vezes, para o seu comportamento. Com certeza, quando tiverem um adiantamento moral, farão de maneira diferente. E com certeza, nós que acreditamos na pluralidade das existências, ou seja, as várias existências que temos,
Hoje estamos aqui encarnados, daqui um pouco vamos perder o nosso corpo físico e ter um corpo espiritual, que é o verdadeiro corpo, e depois vamos reencarnar novamente. Então, caminhando de passos lentos, o homem vai durante as suas existências, porque existência ele tem é uma só, ele existe como espírito, e vidas, eles têm várias vidas. Então, a vida corporal, digamos assim. Então, meus irmãos, se hoje erramos, amanhã talvez não vamos errar tanto, que já temos as nossas experiências. Mas sempre a gente deve usar da caridade. E nos diz uma coisa, no Espiritismo, um fato popular que se usa no Espiritismo, que diz o seguinte: quando nós apontamos o dedo, verifiquem vocês aí onde vocês estão, quando nós apontamos o dedo indicador para uma pessoa, nós estamos apontando 3 dedos para nós mesmos. Então nós devemos perguntar: será que esse julgamento é propício? E se eu estivesse no lugar dessa pessoa passando por toda essa história, como eu agiria? E quais são os meus defeitos? Então, meus irmãos, e não devemos, no final das contas, julgar, porque somos todos errantes. Então nós temos que usar da nossa misericórdia, da caridade, da bondade, sempre nos colocando no lugar do outro, que as dificuldades são grandes e só sabe a sua dificuldade aquele que está passando. Então nós sempre temos que nos colocar no lugar do outro. Então, sempre ver que às vezes nós temos muito mais defeitos a corrigir do que aquele pequeno defeito daquela pessoa. E é muito interessante essa passagem do Evangelho. E para esclarecer um pouco mais do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, do Espírito André Luiz, psicografia de Antônio Balduí Filho, tem uma pequena passagem que diz o seguinte, sobre o título Crítica e Julgamento: ladrões, sequestradores, homicidas, falsários, corruptos, estupradores, incendiários, pistoleiros, difamadores, terroristas, malfeitores de toda espécie. Não há dúvida quanto ao julgamento desses infratores em débito com a lei. A assertiva de Jesus de que não deves julgar para não ser julgados diz respeito àquelas imperfeições que ainda frequentam a bagagem evolutiva de todos, mas que fazes questão de desculpar em ti mesmo e apontar com severidade na conduta dos outros. Claro que esses defeitos merecem igualmente análise e correção. Da tua parte, esforça-te por superá-los, buscando o roteiro do Evangelho. Contudo, se tiveres de opinar sobre o comportamento alheio, usa o discernimento e a indulgência, recordando que a crítica e o julgamento têm muita semelhança com a pedra, que tanto pode ser atirada para ferir, como também serve de alicerce para a construção do nobre. Quando eu estava fazendo essa leitura, meus irmãos, eu lembrei também numa parte que diz do Evangelho que com a mesma severidade que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então a justiça é uma só. A mesma justiça que nós usamos para as outras pessoas vai ser usado com nós mesmos, pois admitimos que estamos sendo justos, né, meus irmãos? Então é importante usar da indulgência, da bondade, para com esses irmãos que erram, emanando uma oração, para que chegue até, às vezes, esses corações endurecidos, corações envolvidos ainda com os bens materiais, valorizando acima de tudo, menos que as pessoas que estão encarnadas nesse mundo, valorizando bens materiais que com certeza são só empréstimos do mundo material para nós. Nós vamos retornar ao mundo espiritual e tudo isso aqui vai ficar aqui, meus irmãos. Bens, posses, veículos, animais, tudo isso é do mundo material. Nós somos seres espirituais numa vivência material, que é muito rápida. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus nesse momento pela oportunidade que tivemos de receber esse ensinamento, que possamos cuidar
mais de nós, das nossas ações, evitar o julgamento que causa tristeza, causa repúdia, causa melancolia, que agrava as situações da vida. Que Jesus, o nosso Mestre amado, seja o nosso guia de conduta hoje e sempre. Vamos pedir nesse momento pelas águas que temos para beber, que nelas seja colocado remédio para os nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um de nós. Vamos pedir por aqueles irmãos escritos nos cadernos de radiações da Casa Espírita Eulália Nogueira, cadernos de cirurgias espirituais, que todos recebam o auxílio, a ajuda e a cura, se for do seu merecimento. Vamos pedir por nós mesmos um passe espiritual, cada um mentalizando o seu corpo, aquele órgão mais necessitado da ajuda, do refazimento, da cura. Se for da vontade desses seres de luz que nos acompanhem, que a cura aconteça. Vamos pedir também por aqueles irmãos que andam pelas ruas, entristecidos, melancólicos, irmãos que golpeiam, que ferem, que não conhecem a lei do amor. Aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, moradia transitória, asilos, irmãos que erraram contra as leis dos homens e talvez até contra as leis de Deus, que são irmãos que se encontram no presídio de nossa cidade. Que todos recebam muita luz, muita paz. E agora, meu irmão, eu dedico a ti que está ouvindo essa mensagem do Evangelho. Que nesse momento essa luz que emana da nossa casa espírita invada todos os cômodos do seu lar ou aonde você se encontrar. Que essa energia desfaça tristezas, melancolias, desequilíbrios. Que a partir desse momento tu te sinta energizado com paz e muita tranquilidade. Que Jesus, o nosso Mestre, seja uma presença constante em tua vida, teus pensamentos e em teu coração. Com pensamento voltado a Deus, aos bons espíritos que nos acompanham, desejamos uma boa noite. Que assim seja.